Fala, torcedor do Flamengo, tamo junto. Meu nome é Fábio Saúde e você está aqui comigo no canal Fla Cegueta. Então, nação rubro-negra, eu acho que agora a gente pode falar, sem medo de ser feliz, de que o Flamengo é o campeão brasileiro de 2025, né? Agora a gente pode falar sem medo. O Flamengo ontem jogou demais contra o Bragantino e, acima de tudo, cara, teve paciência para poder furar a retranca lá do Massa Bruta. Em contrapartida, lá no Allianz, o Palmeiras protagonizou mais um resultado, né? Vergonhoso, mais uma atuação pavorosa e só não perdeu porque o Fluminense careceu um pouquinho mais de qualidade. O Fluminense, inclusive, poderia ter vencido o jogo de ontem. E também vimos um Abel Ferreira na coletiva jogar a toalha, cara, impressionante, impressionante. Um treinador que sistematicamente, eu fico falando aqui no canal, é um cara que não desiste, é um cara que se recusa a perder. A gente sabe que o Palmeiras do Abel é um time chato de entregar campeonato, sabe? Mas ontem ele jogou a toalha, estava amplamente abatido, reconheceu que depois da Libertadores, tem 2 jogos que estão emendados ali no calendário. Então, cara, acabou, filho, acabou. Palmeiras saiu de cena e o Flamengo é o novo campeão brasileiro e não tem outro argumento. Assim, claro que a gente chegou a esse ponto. Vamos falar a verdade, gente, meio que aos trancos e barrancos, tá? Eu vou falar um pouquinho mais do jogo de ontem, com viés da arbitragem, até para aqueles que estão criando aquela narrativa de que o Flamengo chegou onde chegou por conta de favorecimento, tá? Eu vou falar muito do que rolou ontem acerca da arbitragem. Vocês verão que ontem, de novo, o Flamengo foi prejudicado demais. Mas assim, o Flamengo chegou a esse ponto protagonizando vários resultados ruins, tá? Inclusive eu uso sempre a expressão de que o Felipe de fato tomou o nó tático de vários treinadores, Fernando Diniz, Mano Menezes, agora o Zubeldia, entre tantos e tantos outros, tá? Felipe Luiz tomou o nó tático de vários treinadores. E o Flamengo, contra o Fluminense, por exemplo, não jogou nada. O Flamengo contra o Sport, muito condicionado pelas expulsões lá do Clube Nordestino, o Flamengo meteu 5, se não fosse aquilo teria dificuldade. E claro, vimos o Flamengo deixar pontos para trás, por exemplo, 4 contra o Vasco, 2 contra o fraquíssimo Grêmio e assim por diante. Mas chegou. E eu acho que estamos num momento de temporada onde o crescimento veio na hora certa, enquanto o Palmeiras, que é o nosso adversário direto, tá 4 jogos, né, sem vencer no Brasileirão, rendimento em queda livre, o Flamengo se mantém estável e conseguindo seus objetivos. E ontem foi uma prova boa de que a coisa tá funcionando, apesar da ausência do Pedro, que é o principal artilheiro do futebol brasileiro. O jogo de ontem, gente, deixou alguns sinais bem evidentes para todos nós. O principal deles é que dá para sobreviver sem o Pedro. Outro é que Samuel Lino não pode ser titular enquanto tivermos o Cebolinha. 3, o Arrascaeta é a mola propulsora desse nosso Flamengo. E 4, nada de experiência com o menino, tá? Nada de experiência com o menino, porque ontem o Danilo jogou e a coisa na zaga se consolidou. O Flamengo teve uma participação defensiva extremamente sólida. Então são algumas verdades que têm que ser chanceladas até o final, a fim de não colocar em risco as nossas conquistas. Falar sobre o jogo um pouquinho, sobre a arbitragem, trazer uma ou outra matéria muito breve acerca do nosso Mengão, mas antes pedindo o seu like neste conteúdo, pedindo a sua inscrição no canal. Quero pedir também, gente, que vocês deixem comentários acerca dos assuntos aqui abordados e que dê aquela hypada maneira neste conteúdo, assim mantenha o canal em evidência. Valeu, conto com o engajamento de vocês e tamo junto aí para mais um material. O Flamengo ontem botou mais de 65 mil, foram 68 mil e lá vai fumaça de público no Maracanã. E assim, cara, mais recorde quebrado, mais números em crescimento. Colosso, né? É o tal do colosso rubro-negro que só se expande tal qual o universo, né? O que aconteceu? Flamengo extrapolou de novo a marca dos mais de 1 milhão de ingressos vendidos como mandante. Ontem foi o jogo de número 18 e o Flamengo somou-se desde então 1 milhão e 40 e, se eu não me engano, 1 milhão e 44 mil ingressos. 1 milhão e 40 mil ingressos, tá? Para arredondar o número. Tu coloca isso na renda, né? Quanto o Flamengo faturou como mandante no Maracanã, né? Então, mais um ano que extrapolamos 1 milhão de ingressos, faremos mais um jogo
que é contra o Ceará, e fatalmente botaremos ali uns 70 mil, venderemos pelo menos mais uns 65 mil, então fecharemos a temporada com praticamente 1 milhão e mais de 100 mil ingressos vendidos como mandante. Parabéns, Nação Rubro-Negra, que apoiou o Mengão de forma incondicional nesta edição de Campeonato Brasileiro. E Flamengo e Palmeiras entrou numa lista do Global Soccer Awards, né, uma parada assim, que é um prêmio onde elege o melhor clube de futebol da temporada, né, do ano, na verdade. Flamengo e Palmeiras estão indicados, vai concorrer com o City, com o Chelsea, com o Bayern de Munique, com o PSG, com o Real Madrid, com o Barcelona e assim por diante. Pergunto para vocês e quero sinceramente a resposta aqui no chat. Qual a chance do Flamengo ser eleito o melhor time do mundo na temporada? Existe. Será que existe? Existe. Sabe por que existe? Vai que o Flamengo mete uma sapatada no PSG lá no Intercontinental, pois venceremos o Palmeiras no sábado e iremos disputar o Intercontinental logo, logo, né? Claro, gente, tô brincando. Eu acho que esse prêmio será dado de fato ao Chelsea, pois o Chelsea neste ano ganhou o título mundial, né? De clubes, né? Mas é legal, é um motivo de orgulho, né? A gente tá no meio dos poderosos times do mundo inteiro, né? Galera, olha aqui, vamos lá. Flamengo e Bragantino, tá? Flamengo e Bragantino. O Flamengo ontem, o Felipe Luiz fez uma escalação, eu fiquei surpreso com a presença do Everton Araújo jogando com o Jorginho, e fiquei surpreso com a presença do Carrascal no lugar do Luiz Araújo, tá? O Bruno Henrique no banco, eu já imaginava que fosse acontecer, e a presença do Cebolinha era o óbvio. Se o Felipe não tivesse colocado isso, estaria dando baita tiro no pé, pois todos nós havíamos pedido essa mudança na parte ofensiva. Então, o Everton e o Carrascal me surpreenderam, tá? Ele pôs no banco o Luiz e não entrou com o De La Cruz, que estava cotado para titularidade. Eu cantei essa pedra que seria perigoso também, né? Colocar o De La Cruz como titular, até porque é um cara que fisicamente não resiste 90 minutos, então é meio que burrice, né? Você colocar um jogador para logo ser substituído, é queimar uma peça a troco de nada. Eu só achei que ele viria com ala, eu até optei pela presença do ala, mas ele pôs o Everton Araújo, que por sinal ontem jogou demais. A dupla Everton Araújo e o Jorginho deram show, jogaram demais, solidez total, cara. Claro que foi uma dupla formada a fins da emergência, né? Por conta da emergência. Claro que no jogo contra o Atlético Mineiro, a gente vamos ver quem vai ser os titulares, mas contra lá o Palmeiras, cara, é Jorginho e Saul, penso eu, e não tenho o que discutir, tá? Jorginho e Saul Niguez. Mas menção honrosa para o Everton, que jogou demais. E o Carrascal, que jogou no lugar do Luiz Araújo, cara, eu não curti muito não, tá? Sinceramente, não curti muito não. Bom jogador, mas não... Assim, o Flamengo jogou bem demais como um todo, como um conjunto. Teve atuações soberbas, como a do próprio Jorginho com o Everton, como disse. Teve atuação soberba, principalmente do Cebolinha, do Arrascaeta. E ponto. Ninguém do Flamengo ontem esteve abaixo do esperado. Todo mundo jogou muito bem, inclusive o próprio Plata como falso 9 no primeiro tempo, tá? Mas o Carrascal, assim, meio que feijão com arroz, meio protocolar demais, poderia ter feito um tantinho mais. Porém, é aquilo, né? A retranca do Massa Bruto dificultou demais as ações do Flamengo. O grande mérito do nosso rubro-negro é que ele teve cabeça e paciência para poder resistir a esse jogo modorrento proposto pelo Bragantino e assim furar a retranca no segundo tempo. O Flamengo tinha que vencer, sabia da importância da vitória e assim conseguiu. Tu imagina se o Flamengo não vence e o Palmeiras vence? O campeonato voltaria para o colo do Palmeiras. Por falar em campeonato no colo desse daquele, o Flamengo agora está com 93,5% de ser campeão. 93,5%. Palmeiras com 6, um pouquinho. Cara, o título é nosso e acabou. Acabou, não tem o que discutir. A arbitragem, tá, gente? Para tentar desmistificar essa narrativa de que há um esquema favorecendo o Flamengo, coisa que não procede. Inclusive, ontem o Abel Ferreira já chiou pra caramba. O cara, um fanfarrão. Chiou pra caramba, falou que assim que terminar o campeonato ele vai falar um monte de verdade, que não sei o que e tal. Quero só ver
qual fanfarronice o português trará para todos nós. Eu sei que ontem tem gente reclamando que o Carrascal deveria ter sido expulso aos 9 minutos do primeiro tempo. Teve uma jogada que ele disputa com o cara do Bragantino, que ele pisa na perna do maluco, o maluco já estava no chão. Ele pisa e compararam, inclusive, com o pisão do Marcelo, lá na Libertadores, Marcelo do Fluminense, que pisou no maluco e quebrou a perna do cara. Então merecia vermelho direto. A turma tá dizendo isso aí. Bom, o VAR não interpretou dessa forma, não houve nada demais e, se eu não me engano, o Carrascal tomou amarelo, salvo engano. Tudo bem, merecendo ou não expulsão, foi um erro de arbitragem, não foi? Fica a teu critério colocar aqui no chat a tua opinião. Porém, teve também uma jogada de pênalti claríssimo no Cebolinha logo em seguida, que foi ignorado. Isso foi aos 26 do primeiro tempo, onde o Cebolinha disputou uma bola com o John dentro da grande área. O malandro do Bragantino levantou a perna lá na casa do chapéu, desceu com a perna e acertou o Cebolinha em cheio. Pênalti claríssimo, totalmente ignorado. O VAR também não chamou. Então, cara, de novo, elas por elas, erros para cá, erros para lá, e essa é a tônica do Campeonato Brasileiro. O que aconteceu com o Palmeiras foram erros sistemáticos e constantes, os quais levantou essa coisa de que há sim um favorecimento pró-Palmeiras, mas no caso do Flamengo não. No caso do Flamengo, sinceramente, é erro pela arbitragem ser ruim, é um erro pela arbitragem ser fraca. É o que eu penso, tá? E teve também mais 2 jogadas onde jogadores do Bragantino mereciam amarelo e sequer levaram. E quando lá mais pra frente houve entreveiro, se eu não me engano, com o próprio John e o... Não sei se foi o Bruno Henrique, não lembro agora quem teve esse entreveiro. Quem tomou cartão amarelo foi o jogador do Flamengo. Não sei se foi o Luiz Araújo. Enfim, sei que a arbitragem errou tanto ontem e, colocando na ponta do lápis, o verdadeiro prejudicado foi o Flamengo. Então quero ver hoje a narrativa dos antes dizendo que há favorecimento para ajudar o rubro-negro. Pelo amor de Deus, né? Só analisar a arbitragem de modo consciente, sem clubismo. Falando do jogo em si, o Arrascaeta voou novamente. O Arrascaeta não deveria ter sido preservado contra o Fluminense. Tudo bem que ele jogou data FIFA, mas estamos atravessando um momento crucial, né, de conquista de títulos. Se o Flamengo tivesse posto a Arrascaeta contra o Fluminense, a chance de vitória do Flamengo seria exponencialmente acrescentada. Então poderemos sim vencer o tricolor e de fato hoje sermos campeões chancelados, compreende? Faltou a Arrascaeta contra o Fluminense. Ontem ele jogou demais, marcou um golaço, recebeu uma baita de uma assistência do Jorginho, depois deu uma assistência. Então, mais um gol e mais uma assistência na conta do Arrascaeta. É o maior gringo que já vestiu a camisa do Flamengo. E, cara, craque do campeonato, craque do Flamengo na temporada. E vamos ver se ele será eleito o Rei da América. Estão dizendo aí que o Rei da América pode ser creditado ao Rossi, mas vamos aguardar um pouquinho. Mas o Arrascaeta, meu irmão, é o melhor do brasileiro, é o melhor do Flamengo e não tem argumento. Outro que jogou demais, vocês viram que foi o Cebolinha. Cara, incisivo, criativo, veloz, com vontade, talentoso. Cebolinha tem que ser titular. Samuel Lino que me perdoe, mas não tem espaço para ele, tá? E baseado nesse futebol do Cebolinha, que continue para a próxima temporada, que o Flamengo sente para conversar com o jogador e que renove seu contrato. Tá, o Cebolinha ele não tem culpa de sofrer por lesões e o Cebolinha é o tipo de jogador que nunca se omitiu, tá? Tu nunca viu o Cebolinha se arrastando, Cebolinha fazendo gracinha, envolvido em polêmica, não. Cara de grupo, um cara humilde e um cara que busca sempre a evolução. E é talentoso demais, e ontem mostrou isso novamente. Jogou muito, cara, jogou demais. Outro que jogou demais, como disse o Jorginho, e assim por diante. E o Bruno Henrique, né, cara? O Bruno Henrique é aquela parada, né? Veteranaço, questionado por alguns torcedores, enfim, mas, cara, o cara é aquele jogador que ele, enquanto estiver no Flamengo, o Flamengo está talhado a conquistar títulos, porque o Bruno Henrique tem estrela. Cara entrou no segundo tempo, jogou bem pra caramba, se movimentou, finalizou e marcou gol. Resumindo, enquanto o Bruno Henrique e o Arrascaeta ainda permanecer no Flamengo, a alma do malvadão está viva e o Flamengo segue conquistando. Por isso que eu estou muito confiante de que a Libertadores também será nossa. Claro que começa a partir de hoje, na verdade, o movimento pró-Libertadores. Quarta-feira tem a Aeroflá, falaremos muito sobre isso, mas também terça-feira tem o jogo do título, né? Estão dizendo que seria até interessante o Flamengo colocar o mistão contra o Galo
para poder levantar essa taça no Maracanã contra o Ceará, mas eu sou do seguinte pensamento: nada de botar nada, mistão nisso não, cara. Vambora jogar com o que tem de melhor, bora vencer esse Galo e ser lá o campeão. Quanto mais garantir, melhor. É muito melhor tu chegar em Lima, campeão brasileiro, do que chegar, sei lá, Deus queira que não, supondo que o Flamengo perca pro Atlético, perde pro Atlético e o Palmeiras ganha o Grêmio. Cara, a parada vai para um ponto. Aí tu chega contra o Ceará meio que pressionado, vencendo até campeão, mas é melhor não, né, cara? Até porque a gente não sabe também o que pode rolar na Libertadores. Então, melhor não arriscar, nada de blefe, nada de jogadinha de pôquer. Vambora fazer o melhor jogo possível contra o Galo, ser campeão terça-feira e, se Deus quiser, ser campeão sábado e vambora agora pensar no PSG lá na Copa Intercontinental de Clubes, tá certo? É isso, falaremos da escalação contra o Galo nos próximos conteúdos e por hora é só festejar mais uma vitória lindíssima e de fato dizer o seguinte: meu irmão, somos campeões brasileiros porque o Palmeiras jogou a toalha. Jogou a toalha. Valeu, nação rubro-negra, muito obrigado, ótimo dia a todos e até o próximo conteúdo. Tamo junto, valeu.